Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente aí falando com vocês, né? Mais um quarto de sabedoria, um bate-papo rápido, tá? Para o dia de hoje. Antes de mais nada, caso você não seja inscrito, por favor, considere se inscrever aqui no canal, vou ficar extremamente feliz, tá? Curta o vídeo, compartilhe, comente, tá? Fique à vontade aí no campo de comentários, mas sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. E hoje eu quero tratar um assunto bem interessante com vocês, que é justamente a respeito de um comentário que eu recebi, né? E aí o comentário me fez pensar a respeito de uma coisa que é muito importante na nossa vida, né? Quem é que decide o que a gente é? Né? As pessoas estão preocupadas com forma ou conteúdo, então vamos tentar entender isso aqui de forma rápida, tá? O comentário que eu recebi foi o seguinte: uma pessoa, não me recordo o nome dela, também não vem ao caso falar. Ele disse que eu, por ser comunista, tá? Eu não sou cristão, porque cristão e comunista não combinam, segundo ele, tá? E eu sei que, naturalmente, dentro da ideia da própria Igreja Católica, existe uma restrição quanto ao fato da pessoa ser católica ou ser comunista, tá? Como, por exemplo, eu, o professor Paulo Freire, tá? E tantos outros aí que se embrenharam nisso. Mas aí vem a seguinte pergunta: então quer dizer que não pode ser comunista? Então quer dizer que eu não posso me preocupar com os pobres, eu não posso me preocupar com a desigualdade social, eu não posso me preocupar com os desamparados, eu não posso lutar por justiça social, eu não posso lutar contra um Estado que oprime? Pois é, eu lembro de alguém que fazia isso há um tempo atrás, que ele lutava pelos pobres, que ele se preocupava com a desigualdade social, que ele lutava contra a opressão do Estado. E eu, se não me falha a memória, o nome dele era Jesus. Pois é, o nome dele era Jesus, e ele fazia justamente aquilo que provavelmente muitos comunistas fazem, que se preocupam com a desigualdade social, se preocupam com a injustiça, se preocupam com a fome, com a miséria, que era justamente aquilo que acontecia com o povo com o qual Jesus, né, segundo conta aí os relatos bíblicos, era alguém que se preocupava com tudo isso. Inclusive, ele lutou contra o Estado, ele lutou contra um Estado que oprimia. Então, querendo ou não, de certa forma, ele né? Então, tudo bem que seria anacrônico dizer isso, mas olha que interessante. Então, esse rapaz disse que eu não posso me preocupar com os pobres, que eu não posso me preocupar com os mais, com os desvalidos, com as pessoas com relação a benefícios, né, e direitos que o Estado não promove e nem a sociedade burguesa promove para eles, né? Então, é uma pena saber que algumas pessoas colocam numa tábua muito rasa esse tipo de situação. E o que mais me preocupa com relação a isso é o seguinte, né? A pessoa está dizendo o que eu tenho que ser, ela está dizendo quem eu não devo ser, ela está dizendo o que eu devo fazer, o que eu devo pensar. Então, nesse caso, me vem à cabeça um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele vai dizer uma frase muito legal: o homem está condenado a ser livre. Pois bem, então, se eu estou condenado a ser livre, eu sou livre para fazer essas escolhas acerca da minha vida, como você também é livre para fazer escolhas acerca da sua vida. Jean-Paul Sartre ainda cita: se você faz as escolhas, você é responsável por elas. Então, não precisa ninguém se preocupar com aquilo que naturalmente eu escolho, desde que não faça mal a alguém, né? Até porque eu não sei até onde ser comunista, no meu caso, ou no caso de qualquer outro comunista que eu possa vir a conhecer. O fato dele ter essa escolha como ideologia política pode fazer mal a alguém. Diferente, por acaso, de pessoas que rezam ou oram, né, para que outras pessoas fiquem doentes, né, ou que pessoas façam cultos ou missas, né, ou orações que sejam, pedindo que simplesmente surja, de repente, no Brasil, um tipo de governo autoritário e ditatorial, né? Eu acho que é um pouco complicado isso, né? Porque quando pessoas esperam de você atitudes que só têm a ver com aquilo que ela pensa acerca do que é a vida, fica um pouco difícil essa situação. E por que eu estou trazendo à tona esse assunto para vocês nessa conversa rápida? Justamente porque, se nós somos livres para fazer as nossas escolhas, a única coisa que nos basta é tomar decisões que não afetem a vida de outras. Simples assim, tá? Então, quando alguém diz para você: você não pode ser comunista porque você é cristão, será que essa pessoa realmente sabe o que é ser cristão? Será que essa pessoa realmente sabe o que é ser comunista?
ou ela simplesmente ouviu alguém falar, pegou para ele como verdade, e aí ele vai para frente. E aí tem um cara que explica isso, um cara chamado Karl Marx, tá? Que ele vai explicar justamente que muito daquilo que nós reproduzimos como verdade foi porque nos disseram que era verdade. E isso tem um nome, ideologia. Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, lutar por igualdade, justiça social, lutar contra a opressão do Estado, lutar contra a exploração da burguesia, isso faz de mim alguém que não quer o mal de outras pessoas. Eu quero que as pessoas, a princípio, tenham uma vida melhor, tá? Com relação ao que elas têm agora. Porque imagina você trabalha muito e ganha pouco. Fica pouco complicado isso aí, né? E a gente pode falar a questão de, mas se estudar vai dar certo. A gente entende tudo isso, eu entendo e tá tudo bem. O que está me causando uma certa estranheza é o fato de alguém disser para mim que o fato de eu ser cristão significa que eu não posso ser comunista. Então, a partir de hoje, tem alguém que decide o que eu faço da minha vida. Da mesma forma que eu escutei de um outro colega num comentário, né? Claro, não estou aqui falando mal de seu ninguém, até porque eu não ganho para isso, e se ganhasse também não faria, porque seria um serviço muito estranho, então eu procuraria outra coisa para fazer. O fato dele falar que a minha fé, ela não faz sentido, né? Mas é que tá, ela não pode fazer sentido para você, para mim ela faz, porque a fé é uma coisa pessoal, é a minha fé. É a minha forma de acreditar nas coisas, da mesma forma que eu acredito que possa haver uma sociedade mais justa, que possa existir uma sociedade onde as pessoas não recebam altos salários, recebam salários justos, que possam usufruir daquilo que elas produzem. Isso é o que eu entendo como sociedade. E eu tenho quase a certeza, né, porque eu não estive lá e eu conheço muito pouco, mas eu posso dizer com quase uma certeza de que Jesus, nos dias em que ele, né, teve a sua mensagem, nos seus 3 anos de ministério, conforme relata a Bíblia, eu acredito que ele pensava em justiça social também, né, porque ele reclamava justamente da opressão daqueles que eram os governantes, que faziam parte de um grupo de pessoas que eram da elite daquele local, que estavam aliadas ao Estado, nesse caso o Estado romano, que controlava aquela região. Então, quando você, meu nobre amigo, minha nobre amiga, disser para alguém o que ela tem que ser ou não, primeiro tenta entender o que você é, o que você pensa, o que você acredita. E aí, quando você perceber tudo aquilo que você é, que você pensa, que você acredita, faça aquilo que muitas pessoas que sabem disso fazem. Cuide da sua própria vida. Tá? Você não precisa se preocupar com as decisões do outro enquanto elas não fizerem mal a você. Beleza? No dia que alguém tomar uma decisão e essa decisão for ruim para você porque vai te machucar ou vai machucar alguém, aí você pode se preocupar, tá? Aí eu te dou todo o direito, tá? Vá à delegacia, faça uma denúncia, faça uma queixa, ligue para algum lugar, tá? Resolva esse problema todo, tá? Só um minutinho. Obrigado aí, retomando. Aqui passou o famoso caminhão do gás aí, né? Com o seu gritinho, olha o gás, né? Então, eu tive que parar um pouquinho o som. E talvez eu tenha que pausar de novo, porque ele tá passando por aí. Viver em bairro de periferia é isso mesmo, gente. Olha que legal. Né? A gente convive com aqueles que a gente quer ajudar. Eu, pelo menos, sou desses. Eu só... infelizmente, a única ajuda que eu posso dar nesse caso é sendo professor, tentando fazer com que a pessoa tenha consciência política, tenha consciência de classe e tenha consciência social. Na minha condição enquanto católico, eu não posso ajudar muito as pessoas por uma questão bem simples. Fé é de cada um. Então, eu não posso ser proselitista, eu não posso obrigar a pessoa a ser católico para falar que ela vai ter uma vida melhor, porque eu não sei se ela vai ter uma vida melhor. De repente, eu posso estar redondamente enganado, e aí depois ela vai falar que a culpa é minha por ter ensinado errado. Então, por isso que, nesse caso, a Igreja Católica já tem gente para fazer isso, chama-se padre. Tá? Do mesmo jeito que nas religiões protestantes tem o pastor para fazer isso. Né? E o mais engraçado é que aparecem profetas do nada aí, inclusive profetas com idade muito reduzida para se dizer profeta, e que as pessoas vão lá e acreditam nele, tá tudo certo. Por que cargas d'água eu vou criticar essa pessoa? Né? Afinal de contas, foram escolhas que elas fizeram. O problema é esse, de repente você está ouvindo alguém que está te dizendo que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que ser alguma coisa, e para conseguir isso você tem que dar dinheiro para ela, aí você pode ficar preocupado, porque você está sendo enganado. Tá? Se a pessoa fala assim, você tem que mudar a sua vida, vai ter uma vitória agora para você, vai ter uma bênção, eu quero alguém aqui com R$1.000. Aí você vai e aparece com os 1.000 e a vitória não vem. Você não teve fé. Ou seja, você ficou esperando que alguém dissesse o que você tinha que fazer ou ser,
tá? Você não se compreendeu como alguém que tinha a opção de tentar algo diferente, e depois você vai culpar quem? Igual esse rapaz aí que foi, né, falando que o fato de eu ser comunista faz com que eu não seja cristão. Então, gente, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência com relação às placas que nós colocamos nas pessoas, tá? Eu acho que colocar placas em pessoas apenas para satisfazer o seu próprio ego não pega bem, tá? Chega a ser assim um pouco até mal educado. Nada contra a pessoa que fez o comentário, estava certo, como eu disse, o comentário é livre, você pode comentar a respeito do que quiser, principalmente em vídeo opinião, como é esse caso também, mas entenda, tá? Nós somos livres para fazer escolhas. Nós escolhemos ser aquilo que quisermos ser. Não tem ninguém que pode dizer isso para nós, tá? As nossas escolhas definem aquilo que somos e aquilo que seremos. Se as minhas escolhas forem erradas, elas são minhas escolhas. Enquanto não prejudicar ninguém, tá ótimo. Vamos viver assim, beleza? Obrigado, gente. Videozinho rápido aqui, só para trocar uma ideia com vocês. Desejo a todos aí uma boa semana, que tudo dê certo para vocês. Professor Celso aqui se despedindo. Caso tenha gostado aí do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, não tem problema também. Deixe seu comentário, fique à vontade no comentário, mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Espero vê-los novamente. Obrigado mais uma vez a todos aí que me apoiam com a inscrição, tá bom? Meus alunos, meus amigos de internet, todo mundo aí que queira se inscrever, fique à vontade, vou ficar extremamente feliz com isso. Tudo de bom para vocês. Um abraço.